Deus tem uma palavra para você. Está escrito: quando eles, versículo 14, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre. No Evangelho de Mateus está escrito que o homem se ajoelhou e disse: Senhor, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. No Evangelho de Lucas, Jesus diz assim: ó geração perversa. Jesus está falando com os discípulos dele. Se vocês não têm fé, vocês são perversos. A ideia, sabe o que é, irmãos? Jesus já estava andando com os discípulos, já tinha 2 anos e meio, aqui é o capítulo 9, quando chegar no capítulo 11 de Marcos, você vai começar a ver as instruções finais de Jesus. Agora ele começa a dedicar tempo para os discípulos, agora ele vai entrar em Jerusalém, é os últimos meses do ministério de Jesus, e ele dedica totalmente os últimos meses aos discípulos. E sabe qual é o absurdo? Esses discípulos que não conseguiram expulsar esse demônio, este espírito, já havia sido enviado por Jesus e curado os enfermos. Os 12 já haviam sido enviados e já haviam curado enfermos. Os 70 já haviam sido enviados e curado os enfermos. Eram 2 anos e meio de ministério de Jesus. Eles já tinham visto centenas de cura divina através de Jesus, centenas ou talvez milhares de libertação. Ou você pensa que Jesus só expulsou os demônios do que está escrito aqui? Irmãos, era de penca, era de dúzias, era de centenas. Tinha ocasião que todos foram curados, todos foram libertos. Então esses mesmos discípulos que já haviam curado enfermos, esses mesmos discípulos que já haviam expulsado demônios, agora é chamado de ó geração incrédula e perversa. Até quando vocês irão sofrer? Por quê, irmãos? Porque o reino de Deus, irmãos, não é para ser disputado. Não é para ser disputado religiosamente, não é para ser discutido. Em João capítulo de número 15, versículo de número 5 diz o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, ele dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então não é o pregador que faz, não é você que faz, não é o missionário que faz, não é o vice-presidente que faz, não é o diácono que faz, não é o ministério de louvor que faz acontecer. Jesus é a videira, nós somos o ramos, e sem Jesus nós não podemos fazer absolutamente nada. Diga comigo, sem Jesus não dá.
Esse tema poderia ser: se tiveres fé. É o que trata o texto. Esse tema poderia ser, sabe o quê? O pedido de um pai. Qual outro tema, Eliabe, nós poderíamos tirar desse texto? Me ajuda aí. Daniel, qual outro tema aí? Vai, ajuda o pastor. Quero o tema agora. O poder? Essa pergunta aí, o Diego, cadê o Diego? Cadê o Diego? Diego estava crente essa semana na Jubagem, convidando todo mundo para orar, respondendo ao Mateus, né, o que é jejum, o que é oração. E o que é oração? E o que é jejum? E lá está em parênteses, né? É isso? Parênteses. Por quê? A palavra lágrima também nesse texto está em parênteses. Por quê, pastor? Todas as vezes que você ler a escritura que está em parênteses, é assim, ó. Se tem 10 pergaminhos e 9 não tem a palavra jejum, e só um tem, aí vai lá e coloca em parênteses. Por quê? Não é a doutrina bíblica? É. E provavelmente quem colocou lá jejum era um escriba, um escrivão, que cria na doutrina da oração e do jejum. Mas não está na maioria dos textos originais. Mas o que era o jejum para o judeu? Você lembra? Que estava lá o pecador, e estava lá o religioso, dizendo: eu entrego o dízimo e jejuo 2 vezes por... Tinha uma classe de judeus, irmãos. Não, eles não faziam jejum intermitente, não. Porque hoje a prática do jejum virou uma modinha, né? Mas o jejum do judeu era para se humilhar na presença de Deus. O jejum do judeu, irmãos, era o jejum do dia inteiro, que poderia ser radical, sem comida e sem bebida. E poderia ser um jejum parcial, sem comida, só com água. Mas era o jejum, não era para buscar coisas materiais, o jejum era para buscar coisas espirituais, era para se humilhar na presença de Deus. Ou quando você perdia alguém muito querido da família, ou que estava doente, você estava triste, de luto, você jejuava, você jogava cinza no rosto, você rasgava as vestes. É no momento de guerra, de atrocidade, de loucura de um povo, de uma nação, de um pecado de um povo, no momento de desespero. Até os reis incrédulos que não serviam a Deus, o rei de Nínive colocou o povo para orar e jejuar. Nós agora vamos o quê? O que a gente pode fazer? Mas o jejum do judeu era para buscar coisas espirituais. E Jesus, irmãos? Jesus jejuava, pastor? Bom, ele começa o ministério dele, mesmo ele sendo o Deus encarnado, mesmo o Espírito de Deus vindo da onde? Do céu, pousando sobre ele, mesmo ouvindo-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem eu me alegro. Ainda assim, Jesus sai dali, daquela imersão, daquele batismo com João, e ele vai para o deserto, e ele jejua 40 dias. Como que foi isso, pastor? Eu não sei, eu não estava lá. Mas fala que ele jejuou 40. Eu fiz 21 dias com o missionário Silvanes, dentro de uma fazenda, em Santa Bárbara do Oeste, Marquinhos. Você foi uma vez também, né, Leonardo? Você não chegou aí? E eu fazia 24 horas, tomava uma garrafinha d'água, comia uma banana, uma maçã, uma laranja e uma porção de grãos, de castanhas, da Índia,
A cada 24 horas eu entregava e começava de novo. Então eu me alimentava a cada 24 horas. E foi só 21 dias. Foi quando aconteceu a compra desse terreno aqui. Quando eu cheguei aqui na igreja, essa experiência que eu quero contar para vocês. Pode perguntar para o Silvânis, para o Marquinhos que estava lá. E tinha outros pastores dentro da casa lá. Eu andava com colchonete debaixo do braço, Edson. Hora para orar. Porque chão duro é complicado, essas orações de 40 minutos, né? Horas, baixava a pressão mesmo. Baixava a glicose, vinha tontura. E eu já, onde eu estava ali, eu já botava o colchonete, eu já fazia o quê? Deitava. A gente saiu de Santa Bárbara do Oeste e fomos para outra cidade chamada Birigui. E Erivaldo começou, dentro do supermercado, na fila que entregar o jejum, comprar as coisinhas. Erivaldo começou a ver demônio em todo mundo. Olhava assim, via cachorro, via porco, a pessoa se transformava na frente dele. O mundo espiritual começou a abrir para ele. E eu fui entregar o jejum, entreguei o jejum, estou em viagem, né, deu o horário, aí passei por um caldo de cana. Se você estiver sem comer, não tome caldo de cana. Aquilo, a glicose sobe para o cérebro, para o sangue, para a alma, para o espírito, e a pressão desce. E o Silvio falou, não faça isso não, espera, mas não aguento, eu tenho que tomar esse caldo de cana. Então não sei como que foi o jejum de Jesus, eu sei que foi 40 dias. Então Jesus jejuava. E sempre era na intenção de estar mais próximo do Pai, porque a oração ela faz isso. Jubage, é amanhã, é? É amanhã, Jubage? Que horas? Meu Deus, às 20 horas, 8 horas da noite. Oh, glória a Deus. Eu quero que vocês orem para suar aquela sala lá. Ore com força, clame ao Senhor de verdade. Palavra de jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes e vocês já venceram o maligno. Amanhã é dia de oração e se puder ainda faz uma consagração. Deixa a rede social de lado e se dedica mesmo ao Senhor. Você é jovem, você pode, você consegue, ainda está de férias. Boa. E continua. E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mútuo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis. Quando Jesus os enviou com a ordem, vai lá expulsar os demônios e curar os enfermos, mas foi Jesus que enviou, foi Jesus que deu a ordem. Não faça nada fora da vontade de Jesus. Mas aqui, irmãos, Jesus não tinha enviado. Jesus tinha escolhido Pedro, Tiago e João no pretexto aqui, subir do monte. O rosto de Jesus brilhou como o sol. As vestes de Jesus ficou branca, um branco que não existia neste mundo, aquele branco translúcido, aquela luz, aquela glória. E lá naquele monte da transfiguração, Jesus estava glorificado e Jesus estava conversando com Elias e com Moisés. O plano espiritual era outro, a realidade era outra naquele monte. Naquele monte era a glória de Deus, a presença de Deus, o Shekinah de Deus, a santidade de Deus. No monte da transfiguração tem transformação. Até Pedro fica extasiado. Senhor, bom é este lugar. Façamos uma cama para o Senhor
uma cabana, né? Para o Senhor, para Moisés e para... Então no monte era glória, no monte era a presença de Deus, no monte era a santidade de Deus. No monte era uma realidade diferente, eles estavam vivendo o sobrenatural. Mas quando eles desceram o monte, a realidade era humana, a necessidade era humana. Quando eles desceram do monte, lá no vale, os demônios estavam atormentando aquele moço. E diz que aquele demônio lançava aquele moço na água, no fogo. E parece que, segundo o testemunho do pai, aquilo acontecia há muito tempo, há muitos anos. Aquela região em que Jesus estava aqui, irmãos, pode estudar geografia bíblica, não era uma região aqui de judeus, não. Era a região de um povo pagão. O texto não diz se este homem era judeu, o texto não diz se este homem adorava outros deuses, mas nesta região onde Jesus estava aqui, lá existe uma montanha toda perfurada, e naquela região, no tempo antigo, ali se adorava ao deus Moloque, ali se oferecia crianças aos deuses, queimavam as crianças. Então nós não sabemos o pacto que aquela família tinha com os demônios. O que nós sabemos é que o menino era doente. Lá em Mateus, em Lucas, lunático. É como se tivesse um ataque epilético. É como se a doença fosse física. Lunático, vivia no mundo do quê? Jubage. O menino, o rapaz, era lunático, vivia no mundo da... Tem hora que vocês estão no mundo da lua e não são lunáticos. Tem hora que está viajando na maionese. Agora imagina uma ação demoníaca. Irmãos, existem situações que fogem à nossa competência, que fogem das nossas habilidades. E existem situações que fogem do nosso conhecimento, do nosso saber. O que eu estou te falando, irmãos, é que um psicólogo não poderia resolver o problema deste moço. Tem situações que o psicólogo não vai resolver, tem situações que um psiquiatra não vai resolver, tem situações que os remédios psicotrópicos não vão resolver, porque é uma ação espiritual, é uma ação demoníaca. Sabemos, o texto não diz o que aconteceu com essa família, se essa família fez um pacto. Sabe, irmãos, tem gente comprometida com o mundo das trevas sem saber, pensando que está adorando a Deus, adorando ídolos, adorando imagens, escultura, que tem olhos, mas não veem, que tem boca, mas não falam, que tem ouvido, mas não escuta, que tem as mãos, mas não apalpam, que tem os pés, as pernas, mas não andam, e estão comprometidos espiritualmente, pensando que estão servindo a Deus. Tem gente que está em lugares longe de Deus, adorando demônios, espíritos imundos e sujos, pensando que estão servindo a Deus e estão sendo enganados. Sabe por quê? Porque o diabo ele tem esse poder de se transformar em anjo de luz. E se possível for, enganar até os escolhidos. Tem gente, irmãos, que desde criança vive uma vida perturbada. Mas quando chega na igreja de Deus, que o Espírito Santo habita, agora vive transformação, vive libertação, vive para a glória de Deus, vive feliz, porque o jugo foi colocado por terra, porque o valente teve que sair da casa. A casa agora ficou limpa, a casa agora habita o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que clama, Abba Pai, o Espírito que intercede por você, por mim, com gemidos inexprimíveis nas regiões celestiais, até quando eu não sei orar. Ele intercede.
Tem hora que Ele é o meu intercessor, tem hora que Ele é o meu consolador, tem hora que Ele é o meu paracleto, o meu advogado, aquele que me defende. Tem hora que Ele vem para mim, para você, é como um poder transformador, é como um dínamo, é como uma motivação diferente. Eles não puderam. Eu não sei quantas horas Jesus ficou no monte. Eu não sei quantas horas eles tentaram expulsar aquele demônio. Mas sabe o que acontece quando você vai expulsar um demônio que ele não sai? A primeira coisa que acontece com você, você fica o quê? Frustrado, triste. Por quê, Senhor? Por quê, Senhor? Por quê? Porque eu e você, nós não temos poder de lutar contra demônios. Porque todo poder emana da palavra de Deus. Só da palavra. Então lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E lá em Lucas, lá em Mateus, incrédula e perversa. E além de não conseguirem, estavam sendo o quê? Afrontados por um grupo de quê? Religiosos. Os escribas estavam lá. A turma que escrevia, que transcrevia a Torá estava lá. Seus discípulos não conseguiram. O pastor da igreja não conseguiu. Os diáconos da igreja não conseguiram. Teve gente que até correu. Envergonhados, humilhados, aborrecidos, chateados, frustrados. E ainda tomam a bronca de Jesus ainda. Incrédulos. Vocês vão sofrer até quando? É pecado, incredulidade é pecado, falta de fé é pecado. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Sabe, queridos, pastor, eu não tenho tempo de ler a palavra. Não brinca não, gente. Você tem tempo de dormir, você tem tempo de comer, você tem tempo de tomar banho, você tem tempo de brincar um futebol, você tem tempo de um lazer, você tem um tempinho para ir para a praia, não é? Para fazer uma viagem, e tem que fazer. Você tem um tempinho para malhar na academia. Para fazer uma caminhada, para andar de bicicleta. Vem com essa conversa para cima de mim. Eu sei que a fé vem pelo ouvir, mas eu estou tão fraquinho, é porque eu não tenho tempo de ler a palavra, não. É porque a gente dedica tempo naquilo que nós gostamos. Se você gostar da palavra, você arruma um tempinho. Quem quer, dá um. Quem não quer, arruma um ades. A gente tem tempo, não tem, Leandro? Tem. Mas é quando quer. Se aproxima de Deus através da palavra para você ver. O problema é que ele é um capítulo. E a oração do irmão cansado? Sabe como é que é, Zé? Toma o banho, janta, vai para a cama. Senhor, a oração é a mesma de ontem. Amém. O Senhor sabe, eu já pedi ontem, é o mesmo pedido. Não sabe chegar na presença de Deus, irmãos, com amor. Jesus, eu te amo.
Deus, eu te amo. Espírito Santo, a minha alma está com sede de ti. Assim como o salmista que estava lá no deserto, clamando como a corça pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Ó Senhor, que palavra maravilhosa. Quando cantou o hino, a unção de Deus, eu senti a tua presença. Eu quero essa presença. Eu quero o Senhor. Fica comigo, anda comigo, vai comigo, me ajuda, me socorre. Mas já chega morto, Senhor, é a mesma de ontem, amém. Lembra do irmãozinho preso, né, Zé? Zé contava essa, né? Ele orava na cadeia, e a turma chegava ao alvará de soltura, e ele foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a turma pedia oração, e ele orava, e ele orava, e ele orava, e o alvará de soltura chegava, e o dele, chegou um dia e falou, aí não dá, né Jesus, assim não, né? Aí a turma fazia aquele pedido longo de oração nos cadernos, né, que se escreve em caderno na cadeia, né? Ele fazia assim, aí Senhor, os nomes estão tudo aqui, viu? Viu? Leu? É o Senhor que sabe, se quiser soltar eles, amém. Tem gente que desiste, mas a palavra ensina o quê? O que Paulo ensina? Que nós devemos orar sem e trouxeram-lhe, quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. E você percebe que Jesus não expulsa o demônio aqui? Por que, irmãos? Porque Jesus não quer só curar as minhas doenças, Jesus só não quer me libertar de espíritos imundos e sujos, surdos e mudos. Jesus quer algo mais pessoal, ele quer entender a causa, ele quer entender o porquê. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? E o menino está lá estribuchando, espumando, rangendo os dentes, desde a infância. Respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eu quero que você entenda, essa é a resposta de Jesus aqui. Ao que Jesus respondeu, se tu podes, ao que Jesus lhe respondeu, se tu podes, tudo é possível ao que? Ao que Jesus lhe respondeu, se tu podes, sabe qual é a ideia aqui? Uma exclamação lá, eu sou o Criador de todas as coisas. Se tu podes, Jesus fala assim, se tu podes, meu amigo, eu sou o Criador de todas as coisas. Quando a terra ainda era um caos, o meu espírito pairava sobre a face das águas, eu estava lá dizendo, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu sou o grande, eu sou a água da vida, eu sou a porta. Sim, eu posso, claro que eu posso. Eu sou o teu Criador, Deus pode, Jesus é o teu Criador, Ele pode. Se eu posso. Era cada coisinha que tem. Ô, bonitão, eu sou o Criador de todas as coisas. Mas Jesus é tremendo, né? Ao que respondeu-lhe Jesus, se tu podes, querido, eu posso, eu sou o Criador de todas as coisas,
Eu sou o Deus encarnado. Tudo é possível ao quê? Agora, e imediatamente o pai do menino exclamou, aí vem aqui, enconchete-se. Porque o escritor crê que ele chorou. O escrivão que escreveu aqui, provavelmente eu teria chorado. Eu creio. E quando ele disse assim, eu creio, logo já veio uma outra afirmação dele. Ajuda-me na minha falta de fé. Nos outros evangelhos, ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio. E você pensa que eu sou diferente daquele homem, que você é diferente? Em muitas situações, nós estamos assim, eu creio. Irmãos, isso não é pensamento positivo, não. Ô Eliabe, você vai falar 10 vezes. Esse ano vai ser bênção, 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 esse ano vai ser bênção. Fé não é pensamento positivo. Você tem que crer que este ano vai ser uma bênção, independente do que vai acontecer, você vai ser abençoado este ano. Diga assim, este ano vai ser um ano da eleição, da Copa do Mundo. E para o país, isso é muito ruim. Mas para mim, o ano vai ser uma bênção. Eu creio. Se é para Jesus, por favor, forte. Versículo 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a... E Jesus, vendo a multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Irmãos, os discípulos lutaram horas, discutiram com os escribas horas. Aí Jesus chegou, identificou o problema, conversou com o Pai, ativou a fé do Pai. Você sabia que a fé tem que ser ativada? A fé tem que ser provocada? A fé tem que ser... Como, querido? Você pode crer? Se coloca no lugar do pai do menino. Eu posso. Você tem fé? Eu tenho. Mas, ajuda-me. Ajuda-me porque eu estou lutando com essa situação há muitos anos. Seus discípulos falharam. Ajuda-me. E Jesus vendo ali a turma concorrendo. Com o que Jesus expulsou o espírito imundo? Fala para mim. Diga assim, Jesus expulsou com o quê? Diga assim comigo, Jesus expulsou com a palavra. O poder está na palavra, o poder emana da palavra, a transformação vem através da palavra, a libertação vem através da palavra, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Não teve entrevista não, irmãos, com os demônios não. Espírito imundo e surdo, eu te repreendo da vida, sai dele e não tornes.
É só isso, pouca coisa, pouca conversa. Hein, Zé Edson? Sem pantin, sem confusão. Igreja, se nós quisermos sofrermos transformação este ano, nós precisamos nos voltar para a palavra.